Configuração da interface de rede. Sistema, administração, rede. A interface está inativa, vamos configurá-la. 210.10.99, máscara 255.255.255.0, gateway 210.10.254. Ok. Agora, ativar. Vamos fechar, abrir o terminal, restartar a rede, Service, Network, Restart. Ping 210.10.3. Já está funcionando, vamos verificar o nome da máquina. Hostname. Já está com A99, abc99.com.br. cd/ls intranet. Vamos agora entrar no DHCP. cd DHCP. cd/intranet/DHCP4 ls. Ele é um tar.gz, então nós vamos ter que descompactá-lo e destargeá-lo. Com o comando tar fazemos isso de uma única vez. Parâmetros. -E para descompactar, X para extrair, ou seja, descompacta, extrai. V de verbose, F de file, porque eu vou descompactar um arquivo. DHCP 4.0.0.tar.gz. Enter. ls. Nesse momento ele criou o diretório DHCP-4.0.0, que é onde ele expandiu, descompactou e expandiu todos os arquivos. CD DHCP 4.0, entramos no diretório. Então aqui nós temos que ver qual arquivo que vai nos dar alguma dica. Então seria o README. Vamos ver o README. Então o README vai dizer tudo o que nós temos que fazer para configurarmos. Release status. Aqui ele ensina descompactá-lo, só que nós já fizemos isso. Ele fez em duas passadas, Gunzip e o tar. Só que com o tar nós fizemos tudo. Aí ele manda configurar e não tem nenhum parâmetro muito específico, porque o DHCP não requer. Depois, make para compilarmos com GCC e link editarmos. E depois o make install, para que nós possamos fazer o quê? Copiar tudo para os locais certos. Saímos, vamos fazer o que ele manda. /configure. Por que o ponto barra? O ponto significa o diretório corrente. Eu quero rodar o configure dentro do diretório corrente. Ele está se preparando com tudo o que ele precisa. No caso, nós estamos fazendo a configuração default. Já foi feito o configure. Agora vamos usar o GCC através do comando make para fazermos o quê? Para compilarmos. Está vendo que ele está pegando o ponto C, criando um OBJ e depois link editando? Com isso nós vamos criar o binário. Agora vamos fazer o quê? O make install, para copiar tudo para o lugar certo. Agora, para startar o DNS. Para startar o DHCP, nós temos primeiro que criar o arquivo de configuração, que é o dhcpd.conf. Nós temos duas formas, ou fazer um arquivo do zero, ou pegar um exemplo, quem não lembrar no dia da prova. É só pegar o exemplo. Como é que eu acho exemplo? Find
a partir do diretório corrente, menos name, dhcpd.conf. Então, a partir do diretório corrente, ele achou que no diretório server tem o arquivo dhcpd.conf. Então, eu posso fazer o quê? Copiá-lo para o diretório etc, que é onde nós necessitamos dele para rodar, e alterar o arquivo. Ou criar um do zero. Como o outro do name nós criamos do zero, vamos copiar esse. Como é que eu copio? O comando é copy. Origem. Qual é a origem? Esse arquivo. Qual o destino? /etc com o mesmo nome. Agora vamos alterar o arquivo copiado. Vim, /etc dhcpd.conf. Tudo que está aqui, ó, nessa área aqui, tudo que está nessa área, vejam que ele é um exemplo de configuração. São o quê? São opções globais. Então vamos decidir o que é opção global. O nome de domínio? Realmente o nome de domínio é uma opção global. Então nós vamos alterar avc99.com.br. Vou apagar as linhas que não nos interessam. Então aqui é global. Option Domain Name Servers. Primeira coisa, em geral eu não gosto de colocar o quê? Nomes, porque eu dependo de uma resolução. E se a resolução falhar, eu fico sem meu servidor. Então, na realidade, eu prefiro colocar o IP das respectivas máquinas, que aí eu não dependo de resolução. Dessa forma, vai ficar global. Dessa forma, a opção Domain Name Server vai ficar global. Se eu quiser que essa opção Domain Name Server seja específico com o escopo para fazer o ajuste fino de roteamento, eu vou copiar essa linha, eu teria que copiar essa linha e copiar dentro do escopo. Default Lease Time, Máximo Lease Time, tudo isso são configurações o quê? Eu vou até tirar, porque na realidade não são imprescindíveis que ele usa o default. Subnet. Aqui sim nós temos o primeiro escopo. Então, subnet, digo a rede que eu tenho e a máscara. Com isso é igual ao Windows, eu estou abrindo o nosso escopo. Usar o de baixo aqui que já está mais completinho. Subnet. Quais são as nossas subredes? Insert 210.10.0. O nome real do escopo é sempre a rede que ele representa. E a máscara que ele vai usar é a 255.255.0. Abro chaves. Quando eu abro chaves, o que ocorre? Tudo que tiver dentro de chaves é relativo a essa subnet, é relativo a esse escopo. E eu defino com o comando ranger quais os IPs iniciais e final. Então vamos olhar para a topologia. Eu tenho do 1 ao 20, eu posso dar IP. Então eu boto ranger 210.10.1, espaço 210.10.20. Então eu daria os IPs de 1 a 20. O 21 é a máquina que presta o serviço de FTP HTTP. Então eu não posso colocá-los como um IP disponível no meu ranger. Então, eu copio a linha de ranger e vou excluir o 21. Como é que eu faço? Eu venho 10.10.22 até 98. Porque o 99 é a nossa máquina, então eu não posso dar o IP da nossa máquina. Insert 100.253, porque eu também não posso dar o IP 254, que é o IP
do roteador. A opção Routers, que é a opção 03, realmente é uma opção que é somente do escopo. Então, qual é o nosso roteador? É 210.10.254. Então, todos os usuários que pegarem IP desse escopo vão receber o IP 210.10.254 como opção Routers. Agora, se eu, ao invés de colocar primeiro no 99 e depois no 220.22, para esse escopo vai servir o global. Nós agora vamos montar outro escopo. Então eu quero copiar 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. ESC, meia dúzia e Yankee Yankee. Copiei 6 linhas. ESC P. Vamos criar o nosso segundo escopo, que é a 220.20.0, com a máscara /24. O nosso Ranger vai da máquina 3 até a máquina 253. Esqueci de alterar na linha o 20, porque estamos dentro do escopo 20. Então aqui eu excluí A1, que é a máquina do presidente, A2, que é o outro DNS, e vamos colocar também a opção Router. Só que o ideal é que as máquinas que estejam nesse escopo tentem inicialmente solicitar a query de DNS ao 220.22, que é a máquina que está onde? Que está na mesma rede que os clientes, para evitar um roteamento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar a linha, Domain Name Servers, e vamos fazer o quê? Alterar a ordem. Então, primeiro vai pesquisar no 202.20.22, depois que pesquisaria no 210.10.99. Com isso, evita-se um roteamento desnecessário. Então, o preferencial para esta subnet vai ser o 220.22 e o alternativo 210.10.99. Vamos agora apagar essas linhas que não nos interessam e vamos pegar só o exemplo aqui do host. Então, a reserva. O nome da nossa reserva é presidente do host. O endereço Ethernet do nosso host é 00.2.01.2.01.2.02.2.02. Aqui está faltando o quê? Está faltando o nosso endereço IP. Ficas address, o IP que eu vou dar para quem? Que eu vou dar para a máquina do presidente, 220.21. Então, ESC, WQ ou X,
grava e sai. Agora nós vamos rodar o servidor DHCP, botar o servidor para rodar. cd /usr /local /sbin ls. Vejam que está aqui, ó, foi copiado aqui para dentro o DHCPD. Ele foi compilado, então ele não está preparado para rodar como serviço. Então eu vou colocar ./DHCPD, Enter. Rodei o DHCP, ou seja, mandei executar o DHCPD que com make install foi copiado para este diretório. Aí ele está com a mensagem Internet System Console DHCP Server, copyright, direitos reservados, visite o site tal, não posso abrir o leasing database. Então, nós temos um erro, no such file or directory. Ou seja, esse arquivo não foi criado. Então, o que eu vou fazer? Vou dar o comando tut, que vai criar esse arquivo de leases e vou restartar. Vejam que agora funcionou, listen, na interface 210.10.0/24, que é a interface que está na rede que nós estamos diretamente conectados. Para acedermos IP para 220.20.0, só através de um agente de retransmissão relay. Com isso, nosso DHCP está instalado e configurado.